Agora vai. Isso. Todo mundo consegue ver? Sim. Ótimo. Sim, agora sim. Então, por que esse questionamento? Qual o papel de Jesus no Espiritismo? Tem uma luz no meu rosto aqui, só desculpa. Agora sim, problemas técnicos. Bom, vamos lá. Qual o papel de Jesus para o Espiritismo? Eu fiz questão, na verdade, de fazer um apanhado histórico, inclusive para dar um pouco mais de credibilidade para o que a gente vai falar aqui, porque, infelizmente, eu ainda escuto, não só no meio não espírita, mas também fora do meio espírita, se Jesus existiu ou se Jesus não existiu. Então, assim, para que fique bem claro, eu tentei ser o mais isento possível e fui fazer essa pesquisa histórica em fontes que não são nem o Evangelho e também não são fontes cristãs. Então, eu trouxe aqui um apanhado, primeiramente, de 3 historiadores greco-romanos do século III e trouxe alguns textos que realmente comprovam a existência de Jesus historicamente. Deixa eu só pontuar. Por que essa importância? Às vezes, alguns amigos meus me questionam, mas de onde vem a sua fé? Por que você acha que existiu ou se não existiu? Eu falo assim, independente de ter existido ou não Jesus, o que ele deixou como legado em termos de ensinamento moral é algo que se perpetuou ao longo dos tempos. Então, independente do que você enxergue a figura de Jesus, a figura religiosa, ou a figura filosófica, ou como homem, como os judeus enxergam como homem, não enxergam como Messias, eu acredito que os ensinamentos eles se perpetuaram. Mas, não satisfeito, eu fiz questão de fazer essa pesquisa histórica comprovando a existência dele. Bom, então as 3 primeiras fontes greco-romanas aqui, a primeira é Suetônio, que era um historiador greco-romano. Ele viveu no período de Cláudio, imperador Cláudio, e escreveu que Cláudio baniu de Roma todos os judeus que faziam distúrbios por instigação de um Cristos. Na verdade, é um modo de escrever Cristos da época, que era um nome muito comum, então Crestos. Depois, Tácito, outro historiador greco-romano que viveu na época de Nero, escreveu o seguinte: Nero prendeu e infligiu as mais requintadas torturas em uma classe odiada por suas abominações. Eu esclareço essa parte justamente porque os romanos eram politeístas. Eles achavam que tanto os judeus quanto os cristãos, por serem monoteístas, em regra, eram uma civilização atrasada. Então, eles acreditavam que todos aqueles cultos praticados, tanto pelos judeus quanto pelos cristãos, eram abominações, ou algo muito primitivo. Então, chamadas cristãs pela população. Cristos, de quem o nome teve sua origem, sofreu a penalidade extrema durante o reinado de Tibério nas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos, uma história que quase ninguém conhece. Isso foi relatado por Tácito, um historiador greco-romano. Todos eles trabalhavam para o Império Romano, né? E, por fim, Plínio, o jovem, escreveu o seguinte: eles estavam acostumados a se encontrar antes do amanhecer e a recitar um hino entre eles para o Cristo. Bom, 3 fontes históricas. Aqui ao lado esquerdo, uma ilustração do século III também, que relata uma passagem de Jesus. Eu deixei como só título de ilustração mesmo, achei bem interessante, uma ilustração bem antiga. Depois, as fontes históricas judaicas. Explicar aqui, como eu já falei no começo, os judeus eles não veem a figura de Jesus como Messias. Eles entendem a importância de Jesus, mas não encaram Jesus no sentido religioso da acepção, o que traz um pouco mais até de fidedignidade para o relato de Flávio José, um dos maiores historiadores judeus daqueles tempos também, no século III. Pontuando que esse relato de Flávio José é conhecido como testemunho flaviano, testemunho da existência de Jesus, por isso testemunho flaviano. Havia neste tempo Jesus, um homem sábio. Ele fez seguidores tanto entre os judeus quanto entre os gentios. E quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou à cruz, os que o amaram no princípio não o esqueceram. Vocês percebem aqui que eu deixei entre conchetes algumas frases, né? Por exemplo, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi autor de obras extraordinárias. Isso aqui, na verdade, entre os historiadores, essas passagens aqui, elas são controvertidas,
porque Flávio Josefo ele realmente conviveu muito com os cristãos à época e acabou sendo perdendo um pouco essa parcialidade na análise dos atos de Jesus. Então, alguns historiadores, na verdade, não veem um sentido histórico nessas partes que eu coloquei entre conchetes. E essa parte principal, se é lícito chamá-lo de homem ou não, né? Eu quero deixar bem marcado, porque isso é uma discussão que se perdurou por séculos dentro da própria igreja. Então, a gente vai ver mais adiante a importância desse questionamento. Na sequência aqui, eu digo, na verdade, fiz a pesquisa acerca das crenças originais, na verdade, dos cristãos. O termo histórico mesmo, propriamente dito, é cristianismo primitivo. E eu preferi colocar cristianismo original porque o primitivo ele dá uma conotação de atrasado. E não é o cunho da palavra primitivo, nesse caso não seria isso, mas deixei o original para deixar mais claro para quem estiver assistindo. Bom, então originalmente os cristãos acreditavam tanto em reencarnação, eu sei que isso é controvertido, mas a gente vai analisar que isso é real, e na comunicação com os espíritos, eles tratavam isso como uma naturalidade. Bom, então a primeira transcrição histórica que eu trouxe aqui foi de Hermas, também, que era um historiador, e ele diz o seguinte, esse relato, ele compara pedras rústicas com a reencarnação, como se as pedras rústicas elas só pudessem ser utilizadas nas construções quando elas estivessem devidamente lapidadas. Então ele faz essa metáfora, essa alegoria bem interessante aqui, porque foram essas pedras tiradas de um lugar profundo e em seguida empregadas na estrutura dessa torre, pois já estavam animadas pelo espírito. Era necessário, diz-me o Senhor, que antes de serem admitidas no edifício fossem trabalhadas por meio da água. Não poderiam entrar no reino de Deus por outro modo, fosse despojando-se da imperfeição da sua primeira vida. Relato de um historiador cristão. Segundo, aqui, na verdade, um pouco mais adiante, mas eu fiz questão de trazer um relato do próprio Agostinho de Hipólito, mais conhecido como Santo Agostinho. No seu livro autobiográfico Confissões, ele fala o seguinte: não teria a minha infância atual sucedido a uma outra idade antes dela existir? Antes mesmo desse tempo, teria eu estado em algum lugar? Seria alguém? Por que Santo Agostinho fazia tantos questionamentos nesse sentido? Ele era um inconformado com as desigualdades existentes entre os homens. Então, ele era tanto em termos financeiros, quanto em termos de saúde e todas as demais vertentes, né, de desigualdades. Então, ele realmente fazia esse questionamento em termos filosóficos. O porquê dessas igualdades, se ele acreditava num Deus justo e bom. Bom, seguindo, aqui eu trago algumas transcrições que comprovam que no cristianismo primitivo os cristãos falavam abertamente da comunicação entre os espíritos. A primeira delas, e talvez a mais conhecida, seja a passagem do próprio Jesus com Elias e com Moisés no monte, quando ele fala que encontrou com Elias e com Moisés para os discípulos, e os discípulos trataram isso com a maior naturalidade possível. E por último, eu queria colocar aqui, tem duas passagens das epístolas de Paulo aos Coríntios, mas essa última, ela é especial. Ele fala simplesmente o seguinte: caríssimos, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Ora, isso parece uma afirmação de quem tratava com os espíritos com muita naturalidade. Então, eis algo para a gente realmente debater. Os cristãos primitivos acreditavam na reencarnação e na comunicação com os espíritos abertamente. A deturpação do cristianismo, na verdade, ela começou no Concílio de Nicéia. Infelizmente, no Concílio de Nicéia não foi mais possível e foi necessário ceder à própria pressão que existia dentro do sacerdócio cada vez mais dominante. E Concílio de Nicéia, em 325 da Era Comum, ou para alguns depois de Cristo, eles, na verdade, firmaram como conceito da igreja, como conceito basilar da igreja, que Jesus era Deus. O que é um erro grosseiro com as próprias palavras
de Jesus, que dizia o seguinte: procurai tirar minha vida, a mim que sou um homem. Ele dizendo: a mim que sou um homem, que vos tenho dito a verdade que de Deus ouvi. Depois ele ainda fala: se me amasseis, certamente haveis de folgar o que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ou seja, se o Pai é maior que eu, ele não é Deus. E depois Jesus dizendo a Madalena: vai a meus irmãos e dizei-lhe que eu vou para o meu Pai e o vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Ou seja, as passagens do Evangelho deixam claro que Jesus não se colocou em nenhum momento na condição de Deus. E isso é extremamente importante para nós espíritas na hora que vamos analisar e estudar as passagens que ele deixou, que são bases para muita coisa do que a gente acredita hoje. Bom, isso era tão controvertido que o Papa Damaso determinou a São Jerônimo que fizesse a tradução do Antigo Testamento e do Novo Testamento com algumas alterações. Alterações essas que, na verdade, acabassem com essa discussão acerca da divindade ou não de Jesus. Ou seja, era para realmente alterar o texto original para que colocasse ali a divindade de Jesus naqueles textos. Para a igreja isso era muito importante, porque era uma forma deles fortalecerem o poder que eles tinham com relação à sociedade. E assim foi historicamente em todas as outras sociedades. A teocracia, o poder que derivava dos deuses. E assim a religião sempre foi um instrumento de dominação. Ora, por que não usar a mesma fórmula ali, logo depois do aparecimento de Jesus? Então, em 384, esse Papa deu essa determinação para São Jerônimo, e São Jerônimo, inconformado, simplesmente diz o seguinte: qual de fato é o sábio e mesmo ignorante, desde que tiver nas mãos um exemplar novo, depois de o haver percorrido apenas uma vez, vendo que se acha em desacordo com o que está habituado a ler, não se ponha imediatamente a reclamar que eu sou um sacrílego, um falsário, porque terei tido a audácia de acrescentar, substituir, corrigir alguma coisa nos antigos livros. Essa passagem extraída do livro Cristianismo e Espiritismo, do Leon Denis, na verdade foi o livro que me inspirou a fazer essa apresentação aqui. É um livro que eu recomendo a todos, obviamente, pela grandeza do trabalho de Leon Denis, e esclarece muito essa história, a evolução do cristianismo até chegar no espiritismo. Bom, por fim, a segunda alteração, que foi o arremate mesmo, foi no Concílio de Constantinopla, já em 1553, um pouco depois, em que foi rejeitada a teoria de Orígenes. Orígenes era um teólogo e um filósofo da igreja que acreditava, na verdade, da preexistência da alma. Aqui, nesse Concílio de Constantinopla, foi determinado que aquele que acreditasse e professasse a pré-existência da alma seria anatematizado, ou seja, excomungado. Eles não seriam mais aceitos pela igreja. Eu acho que fica claro aqui que foi nesse Concílio de Constantinopla que foi feita aquela mistificação do pecado original, né? O homem era, na verdade, um anjo, na verdade, um anjo decaído e justamente por conta do pecado original. Antes era perfeito, por conta do pecado original decaiu e ficou na condição de homem, né, de mortal. A mistificação que infelizmente acaba com toda uma teoria. Bom, seguindo, eu coloquei essa passagem aqui. Eu estou falando um pouco mais rápido nesse momento porque a importância é chegar dentro da codificação e nos pensadores pós-kardecianos. Então, aqui eu fiz questão de trazer um resgate dos ensinamentos de Jesus. Eu fiz um apanhado para não ficar muito longo dos que eu acho mais importantes, porque se a gente está falando dessa grande figura, é importante a gente trazer os ensinamentos dele também para que tenha um pouco mais de peso, né, na discussão. Bom, vamos lá. Ensinamentos básicos, morais básicos. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca, ou seja, a maledicência. É isso. Não julgueis para não ser julgados. E ainda acrescentaria, né, atirar a primeira pedra aquele que nunca pecou. Amai os vossos inimigos. Como é difícil isso. E bendizei os
os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orem aos que vos maltratam e vos perseguem. E depois ele ainda fala, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Aqui Jesus já começava parte dos ensinamentos que hoje a gente tanto acredita, porque ele aqui na nossa concepção, na verdade, a gente sabe que a nossa evolução como indivíduos depende muito do nosso esforço de melhoria individual. Então, aqui ele já fala assim, o seu sacrifício em amar o seu inimigo, ele vai te levar a uma concepção diferente da realidade. Essa é a minha leitura com relação a essa frase. E depois, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Ora, aqui Jesus quebrou toda a imagem da justiça da retribuição, que na verdade era aquela justiça que vinha desde a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, não é mesmo? Se você matou o filho de alguém, aquela pessoa tem o direito de matar seu filho, ou etc. Exagerando, mas praticamente isso, né? Ainda prevalece em alguns cantos do mundo, infelizmente, isso aqui. E Jesus veio trazer uma concepção de Deus diferente, porque antes tinha a imagem do Deus punitivo. Então, tudo era feito para não ser punido por Deus, não era por uma consciência de elevação, era justamente para não ser punido. Então, era meio que um sistema de recompensas. Jesus trazendo a justiça do perdão e do amor, ele mudou essa concepção e mais à frente a gente vai ver o quanto isso foi importante para a humanidade. Bom, e por último, e talvez o mais importante, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, ensinamentos morais ditos, por que não os ensinamentos metafísicos? Aquele que não nascer de novo não pode vir ao reino de Deus. Aquele que não nascer de novo. Ótimo, então sigamos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer do Espírito. E o que é nascido da carne, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ora, isso aqui me parece muito parecido com reencarnação. Então, Jesus falava abertamente de reencarnação. Um dos conceitos metafísicos que hoje a gente tanto defende, já foi falado à época. Na casa do meu pai há muitas moradas. Muitas moradas? Ele está falando de pluralidade de mundos? Pluralidade das dimensões? Porque sabemos que hoje a gente fala de multiversos. Será que, de fato, somos os únicos nesses multiversos ou seria uma vaidade muito grande da nossa civilização tão precária ainda? Então, Jesus já falava, em termos metafísicos, sobre a realidade dos mundos. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Isso aqui é de uma profundidade muito grande. Digamos que o todo está em tudo e o tudo está em todo, no todo. Uma frase muito usada por algumas filosofias e com a qual o espiritismo também coaduna. Afinal de contas, na própria Gênese, no começo, infelizmente eu não trouxe a referência, mas depois quem quiser eu passo, mas acredito que todos conheçam, na verdade. Kardec fala que pode-se comparar o fluido cósmico universal com o perispírito de Deus. É um meio pelo qual Deus, essa infinita sabedoria, como o próprio José Fulano gostava de chamar, comanda tudo. E se o fluido cósmico está em tudo, está em todos, na verdade, isso está alinhado com o próprio ensinamento de Jesus. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou seja, essa consciência, essa infinita sabedoria, Deus, ele está em tudo. Jesus já falava isso. Na codificação isso também fica bem esclarecido. Bom, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Ora, Jesus, no seu ponto de vista, na evolução espiritual que ele já tinha à época, ele não tinha nenhuma egolatria, digamos assim. Ele não se achava superior. Ele simplesmente falava, uma hora vocês chegarão nesse estágio evolutivo. Chegarão nesse estágio evolutivo e se tiverem um esforço suficiente,
ultrapassarão esse estágio evolutivo. Eis aqui a beleza dos ensinamentos de Jesus, quando ele não se coloca num papel de divino, ele se coloca no papel de homem, no papel de homem que evoluiu o suficiente para fazer as obras que ele fez. E ele ainda diz que nós podemos fazer o mesmo que ele fez, quando chegarmos no nível evolutivo que ele estava. E depois, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É isso. Sede perfeitos como vosso Pai que está nos céus. O que o Espiritismo professa hoje. Todos caminhamos rumo à divindade. Obviamente que nunca chegaremos, porque não tem como ter dois deuses. Então, chegaremos num limite, mas é infinito. Então, caminharemos eternamente para essa evolução. Essa é a grande beleza. É isso que, na verdade, nos dá o ânimo de continuar vivendo e nos esforçamos para a melhoria sempre, tanto intelectual quanto moral. Bom, e aqui eu acho que é o que arremata nas passagens de Jesus. Acho que é um texto que todos os espíritas conhecem e até quem não é espírita conhece isso aqui. Eu mesmo, como eu me tornei espírita a partir dos 11 anos. E eu já conhecia essa passagem e eu ficava intrigado com isso aqui. E quando eu conheci o espiritismo, eu falei, é isso, estava lá, está escrito, está em João, está escrito em João. E eu vou ler para vocês para que fique bem claro. Está todo mundo lendo, mas estou narrando. Espero que vocês não se fatiguem com a minha voz. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Consolador, o Espírito de verdade. Acho que esse Espírito de verdade deve aparecer em centenas de vezes na codificação. Bom, tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, Jesus já, há 2020 anos atrás, dizia que nos mandaria um Consolador e que o papel desse Consolador seria relembrar os seus ensinamentos. Bom, vejamos o que quem sabe de verdade falou. Primeiro, eu trouxe aqui, agora a gente entra realmente na parte que nos compete da apresentação. Jesus na codificação espírita. Olha, eu me esforcei aqui, eu fui tentar pegar a capa da primeira edição do Livro dos Espíritos. Não sei se dá para ver ali embaixo o ano, mas está 57, se não me engano. É difícil, não sei se é real, se foi tratada, está muito novinho para ser tratada, mas achei interessante aqui. Bom, então, Kardec, com toda a sua sabedoria, pergunta para os espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é simples, todas as respostas são simples e complexas ao mesmo tempo. Na consciência. Na consciência. Bom, ok, mas Kardec, sempre insatisfeito e com a competência que tinha, fez outra pergunta. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Resposta: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Ora, parece que a gente acabou de ver isso em algum lugar. Bom, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Aqui, esse é o ponto-chave da discussão. Indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Ora, aqui é dito que, durante toda a civilização humana, existiram homens responsáveis por trazer essa revelação da lei. Como? Se a gente pegar os pensadores mais antigos, se a gente for até a antiguidade clássica, nos filósofos gregos, a gente vai ver por parte de Platão, quando ele fala de logos, da razão,
que o Logos de Platão ele se assemelha muito ao verbo que Jesus falou. E não sou eu que digo isso, embora eu acredite. Isso está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando no começo do Evangelho, Kardec faz a comparação entre as doutrinas dos filósofos gregos e o Espiritismo e o cristianismo. Então, eu não trouxe isso aqui porque ia acabar demorando muito, ficar mais denso ainda, mas para quem tiver curiosidade e nunca viu, recomendo, porque é bem interessante. Então, assim, o respeito ao que já veio antes, o que demonstra também que a gente não pode mistificar a figura de Jesus sem que pese a grande importância que ela tenha. Bom, e a importância que ela tem está escrita aqui. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo? Vide Jesus. Bom, qual é o... Vou ler de novo. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vide Jesus. Ok. Um exemplo, um grande exemplo mesmo, porque os ensinamentos morais que ele trouxe, indubitavelmente, eles reformaram toda a concepção que a humanidade tinha do mundo. Mas Kardec, não satisfeito, fez um comentário logo na sequência dessa questão. Isso aqui são palavras de Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Palavras de Kardec, né? Na sequência, eu trouxe essas questões na sequência só para deixar muito claro, né? Kardec pergunta mais uma vez: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens tiveram? E os espíritos respondem, né, a mesma coisa. Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria han podido compreendê-las e ensiná-las. A gente vê vários ensinamentos morais que se assemelham a Jesus, tanto na Antiguidade Clássica, até nas doutrinas orientais. Se a gente pegar Confúcio, ele já fala muitas coisas que se assemelham aos ensinamentos morais de Jesus. Então, acredito que nós, como livres pensadores, espíritas livres pensadores, devemos realmente olhar essas doutrinas também. É lógico que, à luz do Espiritismo, como foi dito aqui à frente, nas respostas pelos Espíritos, mas com um intuito agregador. Porque eu acho que o espírita livre pensador ele tem que ser, acima de tudo, um agregador de ideias. Então, aqui na resposta da questão 628, eu grifei um trecho que eu acho sensacional. A resposta dos espíritos para Kardec é: para o estudioso não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades. E à frente ele fala: cabe a vocês interpretarem à luz do Espiritismo. Então fica isso aqui, para quem ainda tem alguma resistência com alguma outra filosofia. É lógico que a nossa base sempre é o Espiritismo, porque eu praticamente não conheço nenhuma outra base que seja mais reveladora e que aprofunde mais, que nos dê um maior de filosofar acerca das questões metafísicas e das questões morais. Mas, como livres pensadores, e para não cair na mistificação e nem no religiosismo, eu acredito que nosso papel é agregar. E quem sabe, trazendo essas doutrinas para nós também, não digo em termos de práticas, mas em termos de estudo, por que não conversar com um espiritualista de outro segmento e tentar explicar algumas coisas que não são explicadas naquela doutrina com a luz do Espiritismo? Acho que isso só tem a acrescentar. E aqui, na conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec diz o seguinte: o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus, os Espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Fato, em busca da evolução constante, afinal de contas, sede perfeitos como o vosso Pai também é perfeito. E Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque tendo-o enviado para fazer lembrar da sua lei, que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos a fim de a lembrarem novamente aos homens e com maior precisão é uma questão.
Então, Kardec deixa claro que a codificação espírita justamente tem o papel de resgatar a doutrina cristã original. Bom, no livro dos Médiuns, eu gosto dessa passagem aqui de Kardec, porque eu acho que é natural do ser humano, né? Ele faz a metáfora da casca amarga da amêndoa, né? Fala o seguinte, que quando, na verdade, os opositores do espiritismo criticavam o espiritismo sem, de fato, conhecê-lo. E aí ele fala o seguinte, sem se darem ao trabalho de tirar a casca amarga para achar a amêndoa, rejeitam o todo como fazem relativamente à religião. Olha que interessante. O próprio Kardec falando que algumas pessoas também fazem isso com a religião. É o que se faz muito com o cristianismo. No meu ponto de vista, embora a minha opinião aqui nessa apresentação, nesse momento, ela é irrelevante. Eu vou tentar ser o mais imparcial possível e depois, na hora de discutir as ideias, aí cada um pode dar suas opiniões. Eu não posso me colocar como porta-voz de uma classe tão grande e tão importante que é o espiritismo. Tentando ser imparcial e trazer os relatos de quem realmente importa. Então, Kardec coloca que estavam fazendo com o espiritismo o que já fizeram com a religião. Porque o que fazem hoje ainda com o cristianismo é justamente falar assim, mas o cristianismo provocou inúmeras mortes porque nas cruzadas e porque a igreja só pensa em ouro e etc. Aí vai na linha mais do protestantismo. Não, porque tem os cultos que eu não concordo e isso, o cristianismo é isso. Não, espera aí. A gente está tentando resgatar o que é o cristianismo primitivo e o que ele tem alinhado com o espiritismo. Então, rejeitar a amêndoa por da casca amarga é justamente não querer conhecer a essência de uma doutrina. E, por fim, no livro dos Médiuns, eu trouxe essa citação, e eu não sei, porque eu vejo muitos espíritas usando essa frase aqui, é uma frase muito querida no meu espírita. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Essa segunda parte não é tão falada, mas a primeira parte é muito falada. Mas aí, nessa psicografia aqui, continua, né? Todas as verdades se encontram no cristianismo, são de origem humana, os erros que nele se enraizaram. Agora eu vou fazer um comentário sobre essa passagem. Kardec, ele, nos comentários sobre essa passagem, ele fala o seguinte, que ele não costumava colocar a assinatura desse espírito nas outras comunicações, porque seria um artifício para dar uma credibilidade maior para o que estava sendo falado, e o intuito dele nunca foi esse. Quem assinou essa comunicação, segundo Kardec, foi Jesus Cristo. Eu, propriamente, não acredito. Assim como Kardec também duvidou. Embora, pelo conteúdo moral das palavras, Kardec diz, vale a pena pensar a respeito. E vale a pena, porque amai-vos eis o primeiro ensino, instruí-vos eis o segundo. E Kardec fala que um espírito de primeira grandeza dificilmente aceitaria uma evocação né, do jeito que foi feita. Assim, pode acontecer, porque se a gente questionar justamente assim, Jesus, um espírito muito evoluído, não, ele mesmo rejeitou a figura divina, por que não? Ele não poderia se comunicar. Mas Kardec questiona, eu também questiono, e é melhor a gente não pensar, na verdade, na importância das palavras por quem trouxe, mas sim pelo seu conteúdo, como era o método kardeciano, digamos assim. Ok. Aqui vem, eu acho que um dos maiores pensadores espíritas pós-kardecianos, porque só pode ser pós-kardeciano mesmo, para ser pensador espírita, mas um dos primeiros aqui que deu continuidade para os ensinamentos, Leon Denis, e eis o livro que inspirou essa minha apresentação e essa minha pesquisa. Leon Denis, simplesmente, eu trouxe os textos, um trecho maior transcrito, para justamente ver que não teve alteração. Quem quiser o material depois, pode me pedir, eu repasso para vocês. As citações
Aqui eu não coloquei exatamente que capítulo está, foi uma falha minha, mas embaixo está o capítulo, a de baixo tem o capítulo, a de cima, salvo engano, é do mesmo capítulo, mas depois quem quiser o conteúdo todo, eu tenho, inclusive, está no meu Kindle, então eu posso mandar até pelo WhatsApp. Kindle é uma maravilha, né? Sem querer fazer propaganda, Kindle paga a gente aí, não, brincadeira. Voltando aqui. Então, Leon Denis fala o seguinte: é a vida imortal a todos franqueada. Desculpa, vamos voltar aqui. Ó. Qual é a verdadeira doutrina do Cristo? Esse é o conceito da doutrina cristã para Leon Denis. Ele fala o seguinte: os seus princípios essenciais acham-se claramente enunciados no Evangelho. É a paternidade universal de Deus e a fraternidade dos homens, com as consequências morais que daí resultam. Ótimo. E aí, frisando, é a vida imortal a todos franqueada e que a cada um permite em si próprio realizar o reino de Deus, isto é, a perfeição. Ora, exatamente o que foi dito por Jesus. A cada um fazer o seu próprio reino de Deus. Eu sei que parece piegas o reino de Deus, porque hoje a gente já está num momento de falar de física quântica. Né? Para quem é físico, fala assim, não, ninguém tem condição de falar de física quântica. Mas hoje a gente já fala de multiverso, já fala de questões extremamente mais profundas, questões filosóficas muito mais profundas. Então a gente não precisa se apegar a esses termos. Só que eu trouxe aqui um conteúdo original de uma obra que foi feita no começo do século XX, se não me engano, 20, né? E essa é a frase que ele usa, né? Realizar em si próprio o reino de Deus, ou seja, a perfeição. E essa segunda parte que Leon Denis, para os livres pensadores, eu acho que é uma máxima. A doutrina de Jesus, tal como se expressa nos evangelhos e nas epístolas, é doutrina de liberdade, supremacia da consciência. Ou seja, livres pensadores, a supremacia da consciência é o que deve prevalecer. A doutrina de liberdade. Aqui ninguém tem que impor nada a ninguém. Na verdade, o conteúdo e os conceitos e toda a linha filosófica do Espiritismo, ela chega aos poucos e gradativamente e varia de uns para os outros. Nem todo mundo consegue ter a profundidade de raciocínio igual, mas ela vai chegando aos poucos e compete a nós fazer esse esforço diário de, através do estudo, por meio do estudo, por meio da dedicação, realmente, da melhoria, atingir, quem sabe, a nossa sublimação como espíritos. Leon Denis ainda, e aqui eu faço questão, desculpa pessoal, essa aqui a gente vai ter que discutir bastante mais à frente, e eu descobri que um termo foi cunhado com Leon Denis. A gente vai ver adiante. Jesus é um desses divinos missionários e é de todos o maior. Para Leon Denis e para Kardec, Jesus foi o maior. Nele vemos um homem que ascendeu à eminência final da evolução. Pois é, será que realmente é o final da evolução? Não sei, mas estava bem evoluído. Eu acho que não era o final da evolução, mas que já era bem evoluído, a gente sabe. E aqui, nesse livro eu descobri quem cunhou essa expressão, e alguns falam que foi Emmanuel, mas não foi. Leon Denis fala o seguinte: ainda hoje ele preside os destinos do globo em que viveu, amou, sofreu. Governador espiritual deste planeta. Governador espiritual deste planeta, Leon Denis. Veio com seu sacrifício encarreirá-lo para a senda do bem, e é sob a sua direção oculta e com o seu apoio que se opera essa nova revelação, que sob o nome de moderno espiritualismo, Leon Denis falando sobre o espiritismo, que sob o nome de moderno espiritualismo vem reestabelecer sua doutrina. Para Leon Denis, o espiritismo também reestabelece a doutrina de Jesus. Não poderia deixar de faltar, afinal de contas, se eu não trouxesse citações de José Herculano Pires, eu estaria trabalhando e estudando no lugar errado. Então, aqui no Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, por José Herculano Pires, um grande filósofo e um grande pensador pós-kardeciano, ele traz os seguintes conceitos. O Evangelho de Jesus, na sua irradiação, conseguiu modificar a mentalidade planetária,
E ele cita adiante nesse texto que modificou tanto a mentalidade planetária que, inclusive, pensadores e praticantes de outras crenças, por exemplo, Mahatma Gandhi, declarou abertamente que toda a doutrina que ele professava se baseava no Sermão da Montanha deixado por Jesus. Coloca ainda aqui que a missão do Espiritismo é completar a revelação cristã, não com o nosso pensamento pessoal, mas com o próprio pensamento do Cristo. E aí ele completa ainda falando que Jesus disse que enviaria a terra, pedindo a Deus que o fizesse, que enviasse o Espírito da Verdade para esclarecer esses pontos e orientar os homens no sentido mais profundo da verdadeira substância do Evangelho. Ainda, José Herculano Pires, acho que coadunando com Leon Denis, fala o seguinte: Jesus foi o Criador da Terra. José Herculano Pires, eu vou ler a frase inteira. De acordo com o Espiritismo, baseado naturalmente nesses princípios do Evangelho, abre aspas, José Herculano Pires, Jesus foi o Criador da Terra. Ele não só criou o nosso planeta, como ele dirige a humanidade toda. Uma expressão alegórica é o governador planetário. Primeira citação, Leon Denis, governador planetário. José Herculano Pires, governador planetário e criador do planeta. Bom, esse livro aqui, eu confesso que esse eu não terminei de ler ainda, então acabei lendo só umas partes, só que assim, achei um livro fantástico. Fantástico no mundo tão difícil que a gente vive hoje, um mundo que não se preocupa com a educação, um mundo que não se preocupa com a ciência, um mundo que a gente, infelizmente, vê patinando no estágio evolutivo. Sei que não tem como estagnar, não tem como retroceder, mas assim, se a gente não tiver uma concepção pedagógica com relação ao futuro de nosso como humanidade, a gente está realmente teremos dificuldades seríssimas. Então, nada melhor do que estudar um grande pensador que trata abertamente sobre pedagogia espírita. E isso me fez repensar justamente por que hoje, eu sei que o ensino é laico, mas se nós acreditamos, de fato, nos conceitos do espiritismo, por que a gente não encontra tantas escolas que colocam isso assim como conteúdo de ensino mesmo? Entende? Eu sou contra qualquer tipo de imposição de pensamento. Sou contra mesmo. Acabei de falar isso. Como livre pensador, eu tenho que ser contra. Mas você deixar à disposição como se fosse uma base de ensino e aqueles que se afinizassem buscariam o seu ensino, acho isso sensacional. E José Herculano, ele justamente propõe isso nesse livro. Talvez seja um tema para uma próxima apresentação. Então, José Herculano fala o seguinte, Jesus, assim, não é apenas um reformador religioso, mas um filósofo, na plena acepção da palavra. Por quê? Porque quando Jesus mudou a figura do Deus punitivo para o Deus de perdão e de amor, Jesus colocou, na verdade, a cargo dos homens a obrigação pelas suas faltas e a obrigação pela sua melhoria. Isso nada mais é que a mudança de uma concepção filosófica de pensar no mundo. Então, Jesus realmente trouxe essa concepção diferente de raciocínio para a humanidade. Por isso que Herculano frisa que ele não era só um reformador religioso, mas sim um filósofo. Jesus, na concepção de Herculano, era um filósofo. E ele fala, modifica a visão antiga no mundo e essa modificação atinge a todas as filosofias do tempo. Bastaria isso para nos mostrar, à luz da ciência, da educação, a legitimidade da tese que inclui Jesus entre os grandes educadores e pedagogo, colocando-os mesmo à frente de todos. Para Herculano, então, Jesus foi o maior pedagogo. Para outra pensadora, agora uma autora espiritual, Joana de Ângeles, Jesus é o maior psicólogo. Então, assim, a gente vê que no meio espírita, de fato, a importância de Jesus. E por que não nos aprofundarmos realmente num debate, na filosofia acerca dos seus ensinamentos,
trazendo para essa nova linguagem, trazendo para a profundidade que se permite no Espiritismo e realmente não e dar a devida importância. Bom, pensamentos deles. E por fim, ele fala o seguinte: o Deus de Jesus é o Pai de todas as criaturas, sem distinção de raças ou posições sociais. Essa paternidade universal determina a fraternidade universal. Ora, sendo filhos, metaforicamente, sendo filhos de um Deus que, na verdade, prega o perdão, o amor, a justiça, entre os irmãos só pode haver fraternidade. Não existe, na verdade, diferença, seja de credo, não existe diferença de etnia, não existe diferença de orientação sexual, não existe diferença qualquer que seja, porque afinal de contas somos todos originais de um mesmo ponto. Então, se a gente tiver realmente essa concepção da fraternidade na humanidade, aí sim a gente vai começar a se preocupar com a educação, porque a educação disseminada de uma forma geral, ela, na verdade, acaba com o domínio socioeconômico. Quanto mais você expande a possibilidade educacional para todos, com o mesmo nível, com a mesma qualidade, acabou o domínio econômico, porque todos podem atingir o mesmo grau se quiserem. Do jeito que é hoje, é impossível. Então, por que não pensar nessa fraternidade em termos pedagógicos, em termos de todos os relacionamentos sociais? Bom, e depois, ama a todos os seus filhos, quer a salvação de todos e a todos concede o perdão. Aqui eu vou à conclusão, e eu não vou concluir com as minhas palavras. Eu até poderia, mas, como eu disse, eu não vim trazer a minha opinião aqui. A minha opinião a gente deixa para os debates. A conclusão é de Kardec. Isso aqui, na verdade, está no começo do Livro dos Espíritos. E Kardec diz o seguinte, na verdade, está dito o seguinte no Livro dos Espíritos, e é algo para a gente refletir mesmo. Eu digo pessoalmente, eu digo a mim mesmo essas palavras, mas eu digo que isso aqui é algo que tem que ser refletido em todo o meio espírita, principalmente com aquela concepção de agregação que eu falei, que às vezes é muito esquecida. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor, do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras, para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Deixo, só para dar ensejo aos debates, eu deixo agora duas questões a serem debatidas. Nós espíritas podemos nos denominar como cristãos? A primeira questão é essa. E a segunda questão a gente deixa mais adiante para não gerar muita polêmica. Muito obrigado a todos. Ok, obrigado, Rômulo. Se quiser tirar a apresentação, a gente... Vou tirar. O debate. Muito bem, o Rômulo já fez a sua exposição e agora vamos fazer, por alguns poucos minutos, os debates, questões que queiram fazer para o Rômulo, ok? O Rômulo, anteriormente, já tem aqui uma postagem da Heloísa sobre escola com ensino normal espírita. Você quer falar, Heloísa? Abriu aí? Está ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Ah, tá. Não, então, que eu tenho, que eu saiba, né? Tem escola no Sul que tem o currículo normal, assim, vigente, e que é espírita, e que ensina sobre a doutrina espírita, entendeu? Assim, eu não sou contra, não
não vejo, porque o Rômulo falou, né, que ele não é de acordo, né? Não sei, eu posso estar entendendo. Eu acho que eu não deixei muito claro. Na verdade, eu digo que eu sou contra a doutrinação, né? Mas você colocar à disposição o ensino que professa o Espiritismo, isso eu sou a favor, entendeu? Agora eu sou contra, por exemplo, eu estudei em escola católica. Então, eu não sou obrigado a fazer as mesmas coisas que eles querem que eu faça. Então, assim, não tem que ser algo impositivo. Você pode estar dentro de uma escola espírita e falar assim, ó, eu não acredito em reencarnação. Você fala, ok, então eu não vou te obrigar a acreditar em reencarnação. É isso, mas deixar à disposição é só a favor. Ah, tá. Se a pessoa quiser aprender, né? Se a pessoa quiser conhecimento sobre a doutrina, aí ela frequenta. Né? É por isso que eu nem meu filho... Na verdade, é um sonho pessoal meu. É um sonho pessoal meu, confessando para vocês. Eu não coloco... Foi até difícil procurar uma escola, porque tem muitas católicas, né? Então, eu falei, eu quero um ensino laico, né? Mas, se tivesse uma que fornecesse o ensinamento espírita, a doutrina espírita, kardecista, com certeza eu ia colocar, entendeu? Eu também, com certeza. Mas é isso mesmo. Eu digo que é um sonho meu, porque minha esposa é pedagoga. Quem sabe um dia, se estiver preparado, a gente vai se esforçar para isso. Tomara, né? Mas é essa questão aí. Mais questões aqui para o Rômulo. Quem quer fazer? Rômulo. Marco. Rômulo, boa noite. É Marco Videira, fala aqui de Santos. Ô, Marco, tudo bem? Tudo bem? Tudo Como certo. o assunto também me interessa por ele, né? Também já apresentei um texto lá no CPDOC, que o Mauro e a Jacira estavam presentes, e aí estou reescrevendo esse texto. É muito interessante a sua pesquisa, né? Eu comecei também no Espiritismo aí há 30 anos atrás, né? E quando eu via lá aqui em Santos, no SEAC, o Jaci Regis, falar que o Espiritismo não era cristão, aquilo me incomodava, né? Porque eu vinha do catolicismo, né? E aí fui pesquisando, fui lendo, e acabei criando um texto aí que eu chamo até de para consumo próprio, né? E algumas coisas vão assim de encontro, né? Vão contra aquilo que eu tenho visto no Espiritismo, né? Tipo endeusar Jesus, né? Sim. Basicamente, assim, a hora já está estendida, mas durante a minha pesquisa, né, eu fui ver que o mundo não é cristão, né? Já começando por aí, né? Os cristãos são 28% no mundo, né? Então, a maioria do mundo não é cristã, né? A Bíblia, né, tanto o Novo Testamento como o Antigo, eles foram definidos muitos anos depois da morte de Jesus, né? Os historiadores que você citou, eles são posteriores, né? Sim. É que, na verdade, eu fui pesquisar, Romulo, assim, para comprovar a minha tese, né, de que se nós nascemos simples e ignorantes, não existiria uma pessoa diferenciada, uma pessoa evoluída, entendeu? Mas não um ser especial, né? Isso é a minha concepção com base no Livro dos Espíritos, que fala que nós nascemos simples e ignorantes e progredimos, né, segundo o nosso livre-arbítrio. Então, a partir disso daí, eu fui pesquisar e eu tinha que, na verdade, comprovar essa tese, né, que não existia alguém diferente, né? E aí fui ver que os historiadores à época de Jesus não publicaram nada a respeito dele, as publicações são posteriores a ele, nós não temos nenhum original da Bíblia, né? Nós temos cópias de alguns fragmentos, né? Os documentos mais antigos são do século IV, né? A história não consegue precisar a data de nascimento de Jesus, da morte. Então, eu tenho um texto, depois posso passar para você, pego o contato aí através do Mauro, né, para trocarmos informações, mas assim, a minha pesquisa focou num Jesus histórico que não tem nada a ver com esse Jesus adorado pelos cristãos, né, e muito também no Espiritismo, né?
Haja vista que Rustang, né, até o ano passado, ele constava do Estatuto da FEB, né, e tem uma visão de que Jesus não teve um corpo, né, físico e tal. Então, só me desculpe por estender, mas só queria fazer esse contraponto, né, Ah, sim. Não, eu te entendo. da minha posição que vai contra, não que você pesquisou, mas de uma maneira geral, dos meus amigos aqui, não do SEAC, né, que tem uma outra visão, mas que a gente se reúne quando fala de espiritismo, tem uma visão de Jesus e que não compactua com aquilo que eu tenho no momento, né? Quando eu era católico, óbvio, tinha outra visão, né? Mas hoje eu coloco em dúvida até a existência de Jesus, porque muitos historiadores também colocam em dúvida, né? Não existem provas. Na verdade, Marco, desculpa te interromper, mas assim, pelo que eu pesquisei, de fato, são pouquíssimos os historiadores que contradizem a existência de Jesus. O que há é, na verdade, há uma divergência com relação ao que ele representa. Por exemplo, os judeus não acreditam na figura mistificada de Jesus religioso. Assim como, teoricamente, nós também não deveríamos acreditar como espíritas. Positivo. Você pontuou muito bem. Eu acho que o grande mal do espírita hoje é você mistificar algumas coisas. Exato. A mistificação da de Jesus justamente deturpa, na minha opinião, o que ele mesmo legou. Ele se colocava como homem. E, assim, a minha visão espírita com relação à figura de Jesus é um paradigma moral. E, assim, mas como paradigma moral, a doutrina que foi legada por ele é incontestável, porque, assim, quem é que vai contestar todos aqueles ensinamentos morais deixados por ele? Então, assim, é o que eu falo para vários amigos meus. Se chegasse um historiador para você agora e falar assim, ó, foi comprovado, vou ganhar o prêmio Nobel, porque vi uma tese, pesquisei, Jesus não existe, nunca existiu. Você deixaria de praticar o amor ao próximo? Tem mais questões aqui, eu vou pedir licença para o Marco. É incontestável, entende? Então, essa parte é incontestável. O legado moral da doutrina cristã é incontestável. A figura dele mistificada pela religião eu contesto porque também não acredito que ele se colocava. Acho que não há egolatria por parte dele em nenhum momento das passagens. Eu sei que realmente foram escritas depois por outras pessoas, ele não escreveu nada, assim como Platão não escreveu nada e até hoje a gente professa Platão. Entendeu? Então, é complicado. Vou pedir licença para o Marco. Tem mais uma questão. A Micaela levantou a mão. Acho que ela quer fazer uma pergunta. Pode falar, Micaela. Liga o microfone. Ela não está conseguindo ligar o microfone. Deixa eu ver se tem outras perguntas aqui. Tem mais uma manifestação da Elô, não sei se ela quer falar. Tem pessoas... Mauro, deixa eu só fazer mais um contraponto, já que você está procurando. Fala para o Marco, me manda esse material, por gentileza. É bom a gente discutir, eu gosto muito de discutir com relação a isso. Mas você percebeu que também eu tive a preocupação de não trazer, com relação à existência de Jesus, nenhum texto do Evangelho, nenhum texto da Bíblia e nenhum texto de historiador cristão. Todos os trechos que eu trouxe aqui foram de historiadores greco-romanos e de judeus que não tinham o porquê defender a existência de Jesus. Flávio Josefo é um historiador extremamente respeitado entre os judeus e ele professa a existência de Jesus. Assim como Suetônio, assim como Tássio, são todos historiadores greco-romanos. Entendeu? É claro que se eu trouxesse passagens das Escrituras para comprovar a existência de Jesus, eu seria no mínimo ingênuo, entendeu? Então não faz muito sentido. Mauro, enquanto não tem nenhuma indagação, eu faço uma segunda pergunta. Você quer lançar aquela sua segunda provocação? Pois é. Existiria espiritismo sem cristianismo?
Eu levantei a mão aqui, mas não é para responder a sua pergunta, não, porque eu acho que é muito difícil. Eu tenho uma pergunta para você, Rômulo. Tem uma... Claramente, Kardec tomou em Jesus como você diz, um paradigma de moral que pode ser observado, né? Ele fala, vede Jesus, né? Embora em outros momentos os espíritos tenham dito a ele que não é só de Jesus que a gente vai tirar esse ensinamento. E então a minha pergunta para você... Há civilizações muito mais antigas, né? Ou seja, Jesus é um exemplo. Claro, sim, sem dúvida. Então a minha pergunta para você, se você poderia propor aqui, quais são as principais marcas que devem nos trazer, que devemos trazer de Jesus, do ponto de vista moral, e que talvez sirva para o nosso tempo, né? Em que temos tanta guerra ainda, tanto preconceito, etc. O que você propõe? Olha, Mauro, na verdade, assim, a primeira acepção que a gente tem que ter aqui é a imagem de Deus que Jesus trouxe. Eu não sei se Jacira está aí perto de você, mas eu queria até queria fazer um comentário que a doutrina de Jesus ela foi tão influente que até os juristas, né, mais modernos não, né, mas até juristas renomados, tudo bem, Jacira? Hans Kelsen, o pai do positivismo jurídico, ele tem um livro sobre o positivismo que ele justamente coloca, desculpa levar para a área jurídica, mas né, fazer o que, né, Jacira? A gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado. Ele fala justamente, ele faz um comparativo de antes e depois de Jesus. Antes era a justiça da retribuição, o olho por olho, dente por dente, o Deus punitivo. Você errou, Deus vai te punir. O Senhor dos exércitos. Depois de Jesus, veio o Deus do perdão e do amor. Ou seja, olha, Deus não vai te punir. Na verdade, você é responsável pelos seus atos. Você tem que se melhorar. Você tem que progredir sozinho, pelo esforço pessoal. E é nisso que, na minha opinião, essa é a base da doutrina cristã mais importante a ser defendida dentro do Espiritismo. Porque é exatamente o que a gente acredita. Não é Deus que vai me punir. Eu não tenho que deixar de fazer as coisas porque Deus vai me punir ou porque eu quero ir para o céu. Porque não existe céu para a gente. Jesus disse, melhore-se, evolua, chegue no meu estágio, ultrapasse o meu estágio. A prova de que ele não se colocava como um ególatra divino é que ele falava assim, vocês poderão fazer mais coisas do que eu faço. Eu sou um homem só, que evoluir. Vocês vão evoluir. E vão fazer mais até. É isso, acho que é o principal. E depois a fraternidade, que já era falada há tempos. Confúcio foi um cara que falou muito sobre fraternidade. E amai-vos uns aos outros, entendeu? Acho que moralmente é isso. Agora, em termos metafísicos, foram todas aquelas acepções que eu falei para vocês, né? A pluralidade das existências, o Deus permeando tudo, é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi. Não, respondeu sim, obrigado. Queria saber se a Micaela já está podendo fazer a pergunta dela. Vamos abrir, então. Quem mais quer fazer pergunta? Pelo menos mais uma ou duas perguntas a gente pode fazer. Acho que ficou satisfeita, viu, Rômulo? É mesmo? Mas Nilce quer fazer uma perguntinha para o Rômulo? Ô, Nilce, responde a minha segunda questão, por favor. A Nilce vai responder a sua questão. Pronto. Responde minha segunda indagação para eu não ficar no vácuo, Nilce. Existiria espiritismo sem o cristianismo? Se existiria? Se existe comunicação entre os espíritos, a gente sabe que existe desde que o homem é homem. Que existe pluralidade de existências, a gente sabe que existe desde que o homem é homem, ou antes, na verdade, porque não precisa ser homem, né? A gente sabe que isso vem lá dos primórdios, né? Mas e a doutrina espírita? Ela existe sem a doutrina cristã? É um questionamento que eu faço para mim, entendeu? Na minha opinião, as duas caminham juntas, não caminham? É você que está dizendo, eu estou dizendo. Não pode caminhar junto?
Agora eu estou fazendo uma pergunta, não pode caminhar junto espiritismo e cristianismo? Eu acho. Hã? Eu acho, na verdade, é o que, na verdade, o Deck escreveu, é o que o Leon Denis escreveu, é que o José Herculano escreveu, tá ali. Eu trouxe os textos na íntegra para vocês. É o que eles falam. O Espiritismo veio trazer revelações a mais ao cristianismo. Resgatar e revelar além. Para mim, agora dando a minha opinião, concluindo aqui, para não me estender muito, para mim essa é a concepção mesmo. Acho que o Espiritismo ele veio resgatar e ampliar a visão, entendeu? Com certeza. Exato. Não tem como separar um do outro, não. Tem que caminhar junto. Espiritismo e cristianismo tem que caminhar junto, né? Querendo encerrar, então, Rômulo, depois que o Rômulo encerrar, nós vamos anunciar a próxima palestra. Bom, só gostaria de agradecer mais uma vez a todos, a paciência de todos. É um grande prazer estar com vocês aqui. Confesso que fiquei um pouco nervoso, porque foi a minha primeira apresentação online aqui. Eu fiquei com medo das tecnologias, olha só, né? Eu com medo das tecnologias, mas deu tudo certo. Que bom que todo mundo me escutou, a imagem está aí, chegando para todo mundo. Espero que tenha o próximo. Muito bom, vamos aplaudir o Rômulo, a palestra dele, né? Pode ligar o microfone aí, ó. Pessoal, muito obrigado. Não é para tanto. Obrigado. Mauro. Oi, Nilce. Antes de... deixa eu te perguntar, e o seu Geraldo? O seu Geraldo, creio que hoje não pôde entrar, eu não estou sabendo qual o motivo. Talvez a Paula não esteja na casa dele hoje. Tá. É através do celular dela que ele costuma ver. Porque essa maneira como a gente está fazendo, eu falei que assim, é por causa da situação. Mas que eu sinto muito falta do calor humano, a gente sente, né? Então, Todos sentimos, né, Nilce? Eu ligo para ele sempre para saber como é que ele está, e é gozado que toda vez que eu chegava lá no centro, eu na brincadeira, eu falava, paz de Deus, irmãos. Aí ele falava, chegou a pessoa mais besta do centro, carinhosamente. Parece que falta disso. Mas o seu Geraldo está ligado, viu? Ele, a habilidade de ver nossas palestras, ele vê. Como hoje, eu acredito que não tinha condição técnica hoje de entrar. Foi isso. Sim, é que ele não tem como... Rômulo, agradecer pela sua palestra, sua pesquisa, sua dedicação. Maurício está dizendo aí. Maurício, Imagina, eu que agradeço. Isso é bom porque leva a gente a estudar cada vez mais, né? Eu estou aqui engatinhando ainda no Espiritismo, em que pese, vou fazer 38 já, né? E comecei com 11, mas tem gente que nasceu no Espiritismo, então eu ainda tenho muito que aprender. E diga, Jacira, oi. Não, eu só mostrei você falar assim, tem gente que nasceu no Espiritismo, meu pai já era espírita quando eu nasci. Pois é. Minha mãe era médium, mas ela veio de outras tradições religiosas. Então a gente acabou descobrindo o espiritismo na força mesmo, porque uma hora ela teve que aprender sobre o espiritismo. E aí eu fui nessa mesma, seguir a mesma doutrina. E para mim não existe doutrina mais esclarecedora e que amplia mais ainda as nossas capacidades de filosofar metafisicamente, né? É isso aí. Temos aqui algumas manifestações. O Maurício é nosso primo, viu, Rômulo? Ele não frequenta. Ô, Maurício, tudo bem? Porque mora muito longe. E até quando mas assim ele tem mora longe é legal, gente, né? E claro. A Micaela, que agora há pouco acho que não pôde fazer a pergunta, também disse que é católica e também gostou de participar, né? Gente, muito obrigado a todos, mas eu quero, antes de terminar... Pois não, Maurício, pode falar. Só um comentário, né? Eu também nasci no berço espírita, né? E queria saber se ainda a biblioteca tem o nome do meu pai. Tem. A biblioteca do nosso centro se chama Nelson Marque, pai do Maurício e um dos que mais lutou pela estruturação do nosso centro, nos anos 60, anos 70, né? O Maurício era nenezinho ainda, né? Infelizmente, o Nelson morreu muito jovem num acidente, mas a marca dele ficou no nosso centro através do nome da nossa biblioteca, que se chama Nelson Marque. Tá lá, viu, Maurício? Legal.
Pessoal, na semana que vem, nós vamos ter mais uma palestra nessa sequência de palestras do Herculano. E para a semana que vem, nós temos um convidado, um radialista chamado Palermo, que muitos conhecem, da Rádio Boa Nova, e ele tem também um canal no Facebook, no Instagram, chamado Canal Palermo. E o Palermo vai falar sobre a pluralidade dos mundos habitados. Pluralidade dos mundos habitados. Então, é a palestra da semana que vem. Pela primeira vez nessa nossa série... não, perdão, é a segunda vez. Na semana passada, tivemos uma convidada, a Martinha, que não é frequentadora diuturna do nosso centro, embora nossa amiga e vá muitas vezes lá. E pela segunda vez agora, um convidado também, o Palermo, vai fazer a nossa palestra. Então, quero mais uma vez agradecer ao Rômulo, parabenizá-lo, agradecer a presença de todos e convidar todos para 8 horas da noite, na próxima quinta. Um abraço. Oi. A Angélica ficou quietinha ali, ó. Eu sou quieta, ninguém acredita. Boa noite a todos. Envergonhada.